Olá pessoal, muito boa noite. Eu resolvi fazer alguns vídeos sobre programação de microcontroladores para ajudar no desenvolvimento dos projetos que a gente está desenvolvendo em sala de aula. Em específico, é o projeto 4, onde o projeto 4 trata de o desenvolvimento do timer de 60 segundos utilizando o display de 7 segmentos. Então eu vi que esse foi um projeto aí que o pessoal está tendo dificuldade. E nesse vídeo eu quero passar as informações necessárias para que eu mesmo seja desenvolvido. Então inicialmente aqui vamos criar o for para o loop infinito. Vamos deixar ele aqui. Qual que é a ideia? Então o desenho está aqui. O desenho vocês já viram como que faz. Então são dois displays, eles são ligados em paralelo, ou seja, eles usam o mesmo canal de saída, o porte B. Então, numa condição normal, se eu mandasse um valor aqui na porta B, o valor seria apresentado nos dois displays, o mesmo valor. Então, essa que é a ideia desse projeto, é você utilizar um microcontrolador que tem poucos recursos, ou seja, poucas portas, e trabalhar com mais componentes. Então, você vai compartilhar o mesmo canal, porém, vai ser feito aqui um chaveamento entre os dois através desses transistores, do transistor Q1 e Q2, de forma que no momento em que você mandar o valor que você quer que apareça somente nesse display, você manda um sinal de nível alto no transistor Q2 e um valor de nível baixo no transistor Q1. E na sequência você vai ter que mostrar o valor no display da esquerda. Aí você faz o inverso. Você manda um sinal baixo no Q2. Então ele vai desligar esse display aqui. E manda um nível alto no transistor do display. No transistor Q1 que controla o display da esquerda. E dessa forma, sucessivamente, ele vai chaveando entre esses dois, de forma que ora vai estar o display da direita ligado, ora vai estar o display da esquerda. E nesse intervalo de tempo, você atualiza a informação que vai ser enviada pelo porte B, de forma que somente o display que interessa receber a informação vai estar ligado naquele momento. Como que a gente faz isso? Então, existem várias formas de fazer, porém a que eu acho mais fácil de fazer é criando uma matriz, uma variável matriz, e essa variável vai armazenar todos os códigos binários de saída do porte B que vão representar os números de 0 a 9. E essa matriz, essa variável no formato de matriz, ela vai ser controlada por outras duas variáveis que nós vamos chamar de unidade para o display da direita e dezena para o display da esquerda. Dessa forma, formando um número decimal que vai de 0 até o 59, conforme é proposto no projeto. Então, no projeto está aqui, de 0 a 59, chegando no 59, ele deve reiniciar o ciclo. Ou seja, a contagem volta a 0 e segue a sequência. Então, tudo isso se a chave S1 estiver em nível lógico alto. Se a chave estiver em nível lógico baixo, ele não vai fazer a contagem. Aí eu posso escolher se eu quero que ele zere os valores, volte lá para o 0, 0 nos dois displays, ou simplesmente ele pare a contagem no valor que ele estiver quando a chave for aberta. Vamos ao que interessa então, vamos programar. A gente não viu ainda como que configura, como que cria uma variável no formato de matriz, mas ela é extremamente simples. Como que a gente vai fazer? Então, eu vou usar uma variável do tipo byte. Essa variável do tipo byte é uma variável que ela comporta 8 bits. E são 8 bits necessários que eu preciso para enviar pelo porte B. Então, a gente sabe que do 0 ao 7, do RB0 ao RB7, são 8 bits. Eu vou enviar um bit para cada uma das portas, eu vou ter um total de 8 bits. Então, uma variável do tipo byte já atende esse caso. Vamos dar um nome para ela. No meu caso aqui, eu vou usar ela com o nome de display. Lembrando que ela pode ser de qualquer nome, não sendo o nome de uma função
da linguagem C, você pode colocar qualquer nome para essa variável. Tá? Então eu vou usar o nome display. Abre e fecha colchete. O que esse colchete significa? É um índice, ou seja, eu posso ou não informar quantas posições essa matriz vai ter. Quais são os valores que vão fazer parte dessa variável? Então, como que eu defino isso? Então, eu defino aqui, da mesma forma que é uma variável do tipo inteiro, ou do tipo string, ou do tipo char, eu defino os valores que ela vai armazenar. Para esse tipo de variável, os valores eles ficam entre chaves. Então, eu posso abrir e fechar as chaves, né? E os valores que eu vou colocar aqui dentro, então digamos que essa matriz ela tenha 9 posições. E essas 9 posições elas vão representar os valores binários necessários para formar os dígitos de 0 a 9 do display de 7 segmentos, né? Então essa matriz ela tem que ter, na verdade, 10 posições. Ela inicia na posição 0 e termina na posição 9. Então ela tem um total de 10 posições. Então cada posição dessa matriz, essa variável, ela vai ser preenchida com um valor binário referente a um valor decimal que será mostrado aqui no display. Ou seja, o valor que eu vou precisar para mostrar, por exemplo, o número 0 aqui no display, eu vou ter que acionar os pinos que vão formar o número 0, né? Então vai formar aqui uma sequência binária, e essa sequência binária eu vou colocar na posição 0. Então vai ficar mais ou menos assim. Eu vou pegar aqui um exemplo que eu já tenho pronto para pegar os binários, aí não precisa eu calcular eles todos novamente. Então eu tenho aqui, ó, que para formar o número 0, eu preciso dessa sequência binária aqui. Então ele vai habilitar todos esses pinos aqui com nível lógico alto, e esses dois últimos aqui, que são RB 6 e 7, com nível lógico baixo. Então, ou seja, no RB7 aqui ele está ligado no último pino, que é o do meio aqui. Então ele vai formar o número 0. Essa primeira informação que está aqui é a posição 0 da matriz. Como que eu faço para inserir mais posições dentro dessa matriz, mais valores? Eu separo por vírgula. Eu coloco uma vírgula aqui, e agora eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer na sequência, né, colocando os demais códigos binários todos na mesma linha, ou eu posso colocar linha por linha. Até dessa forma aqui fica mais fácil de entender, e aí você pode colocar os comentários aqui no final, indicando qual que é o valor decimal que esse binário representa. Então, por exemplo, posso colocar aqui um comentário informando aqui qual o decimal que esse binário representa. Então esse binário ele é equivalente ao decimal 0. Tá? Já esse outro binário de baixo é equivalente ao decimal 1. E assim por diante. Então eu vou inserindo aqui esses códigos binários, sempre separando por vírgula. Lembrando que quando eu tenho uma separação por vírgula somente, é como se tudo estivesse na mesma linha. O compilador ele só entende que você mudou para a próxima linha quando você usa um ponto e vírgula. Então, enquanto eu não tiver aqui o final com um ponto e vírgula, o compilador entende que eu estou escrevendo tudo na mesma linha. Como o comentário não faz parte do código, ele simplesmente ignora essas informações que está aqui depois da barra. Tá? Então vamos dar sequência aqui. Então o 0, 1, vamos ver o 2 agora. Não, o 2 já está ali, vamos para o 3. Então o 3 está aqui. Eu vou copiar todos já, que já fica mais fácil. Tá, e aqui está a sequência. Então só vamos aqui fazer a identificação de cada binário. Então esse aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8, 9. Ok. Então, inicia com a chave. Cada posição dessa daqui você separa por vírgula. No final, finaliza com a chave e o ponto e vírgula. Então, toda essa sequência aqui é como se estivesse na mesma linha. Na hora que o compilador vai fazer a leitura desse código aqui, ele vai fazer como se estivesse tudo numa linha só. Quando chegou aqui no ponto e vírgula, aí sim ele passa para a linha seguinte. Então, dessa forma é mais fácil de fazer, porque você consegue identificar certinho aqui quem que é quem. Aí fica mais fácil. Aqui faltou uma vírgula. Então tá, primeiro passo é esse. Além disso, eu tenho que ter mais duas variáveis. Uma variável que vai controlar o valor do display da direita, que eu já tinha falado aqui, recebe o nome de unidade e dezena. Então, unidade e dezena. Ponto e vírgula. Então, são duas variáveis do tipo inteiro, variável unidade e variável dezena. Variável unidade vai controlar o display da direita, que é o display da unidade. E a variável dezena vai controlar o display aqui da esquerda, que é o display da dezena. Feito isso, a gente já tem aqui o pontapé inicial, já definiu as variáveis que serão usadas no programa, e então é só partir para a programação. Aí o que eu vou ter que fazer? Então, a primeira coisa, todo esse código aqui que a gente vai desenvolver, ele vai ser em função de uma chave que vai estar aberta ou fechada. Então, essa chave está lá no pino A7. Então, quando aquela chave lá for fechada, a contagem se inicia. Quando a chave estiver aberta, a contagem para. Então, digitamos o código que vai fazer a verificação se o pino está em nível lógico alto ou não. If, entre parênteses, input pin A7 igual a 0. Então eu vou verificar o que? Se o pino A7 for igual a 0, ou seja, se estiver em nível lógico baixo, eu vou fazer a minha lógica acontecer, e essa lógica ela vai fazer o controle desses displays. Então, inicialmente, o que eu tenho que fazer? Incrementar a variável unidade, certo? Então, a variável unidade ela vai controlar o primeiro display, e o código para incremento é simples, Então, unidade mais mais. Unidade mais mais. Aí, o que vai acontecer? Então, quando eu uso esse código, eu estou dizendo aqui que a variável unidade vai ser incrementada de uma em uma unidade. Isso a gente já viu, que o mais mais ele faz esse incremento de uma em uma unidade. Então, inicialmente a variável vai estar em 0. A partir do momento que ela passou por essa linha aqui, ela vai incrementar uma unidade e vai para 1. Cada vez que ela passar para cá, ela vai somar 1. Eu sei que o display ele conta de 0 a 9. Então, não tem como eu representar o número 10 num único display. Quando essa variável unidade ela chegar no valor 9, ela vai ter que voltar a 0 e o display da dezena vai ter que ir para 1. Então, inicialmente ele está em 0. Então, o meu display vai estar mostrando lá 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09. Quando chegou no 9, o próximo incremento tem que fazer o quê? Voltar o valor da unidade para 0 e incrementar um valor, uma unidade na variável dezena. Então, vamos lá. If unidade for maior do que 9, então unidade vai ser igual a 0 e dezena mais, certo? Esqueci da chave. Ok, fechou aqui. Então, se a unidade for maior do que 9, eu zero o valor da unidade, ela volta a ser 0, e a variável dezena vai incrementar em uma unidade, certo? Mas aí o que vai acontecer? A variável dezena também tem que ser controlada, porque ela vai contar até 59.
Ou seja, a partir do momento que ela for 5, no próximo incremento ela tem que voltar para 0. Ela não pode ir para 6. Então eu faço a mesma coisa. Então, if dezena for maior que 5, então dezena vai ser igual a 0. Então, nesse caso, ele vai zerar a variável dezena, né, e o ciclo se inicia novamente. Então, vai começar lá do 0, 0, 0, 1, 0, 2 e assim por diante. Aí você vai me perguntar, mas e agora? Como que eu vou mostrar isso lá no display? Então, essa lógica que a gente vai fazer agora é a lógica que vai controlar os transistores, ou seja, que vai ligar ou desligar os displays que serão usados aí para exibir os valores de unidade e dezena. Como que eu vou fazer? Então, inicialmente, eu tenho que mandar o código binário lá no port B, e esse código binário ele tem que aparecer só no display da direita, ou seja, no display da unidade. Então, o comando para a gente mandar uma sequência binária pelo port B, a gente já viu, né? Então é output underline B, e aqui dentro eu vou colocar o código binário, certo? Nesse caso não. Aí que entra a nossa variável no formato de matriz. Então ela que vai ser responsável por fazer o controle dos valores que serão mostrados lá no display. Então como que funciona essa lógica? Você vai pegar aqui, ó, os valores da variável display, e você vai ter que indicar qual posição que ele vai pegar, ou seja, que valor que ele vai pegar dessa variável aqui. Ele vai ter que pegar um desses valores aqui, ó, porque ele tem que mostrar esses valores aqui em decimal lá nos displays. Então essa variável display é que vai ser responsável por enviar o código binário lá para o port B. E como que eu chamo esse valor aqui? Como que eu digo, eu quero usar o valor da posição 1, quero usar o valor da posição 2, posição 3 e assim por diante? É muito simples. Aqui na saída do port B, ao invés de eu informar um código binário, eu vou chamar a minha variável display, e aqui no índice dela eu vou dizer da qual posição que eu vou pegar o valor. Quem que vai controlar isso? Quem vai controlar vai ser a variável da qual o display estará exibindo o valor. Ou seja, se eu quero que o valor na saída do meu port B seja mostrado no display da unidade, então eu vou usar a variável unidade aqui para indicar qual a posição da variável display que eu vou buscar o valor. Mas como que funciona? Funciona assim, ó. Inicialmente, as variáveis unidade e dezena estarão em 0. Até pode iniciar elas aqui com 0. Então, nesse caso, se a unidade vale 0, quando chegar nessa linha aqui do código, o que vai acontecer? A variável display, ela vai pegar aqui quanto que vale a unidade. A unidade vale 0, a gente viu aqui que ela inicia em 0. Então, se ela vale 0, eu vou lá na variável display, na posição 0, que é o valor da unidade. A unidade vale 0, então eu vou pegar a variável display na posição 0. Quem que está na posição 0? É a primeira posição. Está o código binário que vai representar o valor 0 no display de 7 segmentos. Parece confuso, mas é bem simples de fazer. Feito isso, qual que é o próximo passo? Eu tenho que habilitar, ou seja, enviar um nível lógico alto para o pino onde está conectado o transistor que faz com que o display da direita se acenda, ou seja, que ligue aquele display. Então, qual que é o pino que controla o display, que controla o transistor do display da dezena? É o pino RA0. Então, o pino RA0, eu até marquei aqui em vermelho para poder distinguir bem os dois. Então, RA0, ele está aqui no Q2, ou seja, no transistor 2,
que é o transistor que está ligado no display da unidade. Então eu vou fazer o quê? Vou mandar um output underline high, nível alto, no pino a 0. No pino a 0. E aí eu preciso fazer o que? Dar um delay de 10 milissegundos para que esse display fique aceso por 10 milissegundos. Aí qual que é o próximo procedimento? Eu desligo esse transistor. Então vamos dar um output low no mesmo pino, pin a 0. Então, e mais um delay de 10 milissegundos. Tá. Então o que vai acontecer? Sempre que o código fazer a leitura dessas linhas aqui, ele vai mandar lá no output B o binário correspondente da variável display conforme o índice do valor da variável unidade. Então, se a variável unidade ela vai incrementando aqui, quando a variável unidade for 1, ele vai lá na variável display e pegar a posição 1, que é o número 1. Incrementou de novo a unidade, ela vai passar a ser 2. Então, eu vou na variável display, posição 2, né? Unidade vale 2. Então, vem aqui, ó, posição 0, 1, 2, ó, número 2, binário. Aí, o que vai acontecer? Então, esse valor aqui ele vai ser enviado, ele vai sair aqui no port B, ele vai ficar ativo esse binário aqui por 10 milissegundos e o transistor vai ligar esse display aqui. Então, o número 0 vai aparecer aqui, ó, vai formar o número 0 com aquele código binário. Esse display aqui, nesse momento, ele vai estar desligado. Então, esse pino aqui, o R1, vai estar em nível lógico baixo. Se ele está em nível lógico baixo, ele está em 0, o transistor não vai entrar em condução. Ele não vai conduzir energia por aqui. Se ele não vai conduzir, esse display vai ficar apagado. Então, o código que teoricamente ele seria recebido pelos dois displays, ele vai ser recebido somente pelo último, porque o primeiro está apagado, está desligado do sistema, ele não está fazendo parte nesse momento, porque o transistor está com a chave desligada. Então ele está em corte aqui, ele não está conduzindo corrente por aqui. Agora eu deixei ele 10 milissegundos ligado. Agora o próximo passo, agora eu mostrei o valor da unidade. Agora eu tenho que mostrar o valor da dezena. Então eu faço o mesmo procedimento, porém agora eu inverto os pinos que eu vou ligar e também inverto qual que é o valor da variável que eu vou jogar lá, qual que é o binário que eu vou jogar lá no port B. Então dá até para a gente copiar isso aqui, vamos jogar para cá, e agora eu vou mudar isso aqui, em vez de unidade eu vou colocar dezena. Aí o que vai acontecer? O mesmo esquema aqui de cima. Ele vai vir aqui na variável display e vai verificar quanto que vale a dezena. A dezena vale 0. Então ele vai vir aqui na variável display e vai pegar o binário que está na posição 0. Quem que está na posição 0? É esse binário aqui que representa o decimal 0. Então nesse display aqui ele vai ter que receber o valor 0. Aí basta fazer aquela jogada dos transistores, é o mesmo esquema. Então agora eu vou ter que ligar esse transistor aqui, manter ele ligado por 10 milissegundos e depois eu desligo ele. Tá? E aí vai ficar fazendo esse chaveamento aqui entre os dois transistores e a hora vai estar mostrando esse valor no transistor, no display da unidade, a hora vai estar mostrando esse valor no display da dezena. Tá? Então vamos lá. Então vou fazer uma saída alta aqui na output high no pino A1. Tá? Delay de 10 milissegundos.
copiar para ser mais rápido, e aqui eu vou dar um output low. Então eu vou ligar o transistor Q1, vou esperar 10 milissegundos, vou desligar e vou dar mais 10 milissegundos. Outro detalhe aqui eu esqueci aqui no começo, é que esse if aqui, ele tem que abrir uma chave aqui e ele fecha a chave aqui. Tá, então ele executa quando a chave estiver fechada, a chave aqui, a chave S1 estiver fechada, ele faz essa lógica. Aí ele feito essa lógica aqui, ele vai terminar o ciclo do if e vai vir para cá. Ele vai executar isso aqui, terminou, ele volta no início e fica em loop infinito. Então vamos compilar o nosso código aqui, vamos fazer o teste e ver se deu algum problema. Opa, já tem um problema aqui. O que está acontecendo? Tem uma chave perdida aqui. Essa chave não vai aqui. Tá, vou compilar novamente. Agora não deu nenhum erro. Vamos pegar aqui o caminho do código. Vou vir aqui no display. Sempre o arquivo X, não esquecer disso. 4 MHz, é a sequência que a gente definiu lá no início do projeto. Tá, vamos dar um play. Então o que está acontecendo? Nesse momento está aparecendo o valor 0 nos dois displays. Então dá para perceber aqui que os transistores estão chaveando, né? A hora um está ligado, a hora está o outro. E como a chave está aberta, as duas variáveis estão em 0. Então nenhuma variável está incrementando nesse momento. Então ele está executando esse código aqui, ó, jogando o sinal aqui, está vindo para cá, para esse display aqui. Aí ele está ligando, dando um tempo de 10, desligando, dá um outro tempo e manda o binário agora para esse display aqui. Então observe que não muda aqui, por quê? Porque as duas estão em 0, então o valor é o mesmo, ele não se altera. Agora a partir do momento que começar a incrementar, aqui vai começar a se alterar, porque a hora ele vai estar mandando um valor para cá, a hora vai estar mandando um valor diferente para cá. Então esses valores aqui, essa sequência aqui já não vai mais ser combinada. Tá? Então vamos fechar aqui para nós ver. Ó, então o que está acontecendo? Ó? Então ele está incrementando, só que ele está numa velocidade muito rápida, a gente não consegue quase que perceber que ele está trabalhando. Então o que tem que ser feito nesse caso? Faltou a gente fazer um controle do tempo. Então a gente não controlou o tempo. Tá? Então a gente pode definir várias formas. Então qual que é o tempo que esse display aí vai ficar mostrando cada número? 1 segundo, 2 segundos? Aí depende da aplicação. No nosso exemplo a gente pode adotar 1 segundo. Como que eu faço 1 segundo? Eu sei que 1 segundo são 1000 milissegundos. Tá? Só que se eu colocar um delay de 1000 milissegundos, o que vai acontecer? Um display vai ficar ligado por 1000 milissegundos e outro apagado. Aí no segundo passo, né, dos próximos 1000 milissegundos, o outro display vai ficar aceso, né, e o primeiro vai ficar apagado. Então não é essa a ideia. A ideia é que você veja o código ali trabalhando, a contagem sendo feita, e com um tempo aí que você consiga acompanhar, né, visualmente esses valores se alterando. Então a gente pode fazer de algumas formas aí, né? Tem uma forma que seria a ideal, que é você usar uma interrupção por timer, que é um registrador interno do microcontrolador, porém a gente não chegou ainda nesse nível nas nossas aulas. Então a gente vai adotar um método aí um pouco mais fácil de fazer, mas não é o ideal, porém funciona. Tá? Qual que é a ideia então desse controle de tempo?
Então vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui, cada delay ele demora 10 milissegundos. Tá? Então, ou seja, cada ciclo do meu loop infinito, eu vou perder 10, 10, 10 e 10. 40 milissegundos. Tá? Se cada ciclo vai demorar em torno de 40 milissegundos, que vai dar um total de 40. Aí eu analiso da seguinte forma. Se cada ciclo tem 40 milissegundos, quantos ciclos são necessários para formar um segundo? Então a gente pode fazer uma continha bem básica. Então, vou pegar a calculadora aqui. Então eu tenho 1000 milissegundos dividido por 40 milissegundos. Ou seja, eu vou precisar de 25 ciclos, né? Vai passar 25 vezes por esse for aqui, por esse bloco de códigos, para que dê um segundo. Aí eu posso fazer uma lógica da seguinte forma. Então eu posso criar uma variável que vai controlar o tempo. Vamos chamar essa variável de contador. Então ela vai contar o tempo. E eu incremento ela de uma em uma unidade. Ou seja, cada vez que ela passar por todo esse código aqui, ela vai incrementar em uma unidade. Eu sei que eu preciso de 25 ciclos para dar um segundo. Vamos fazer um controle então da seguinte forma. Se, o if, contador for igual a 25, lembrando que são dois sinais de igual porque eu estou comparando, eu quero que ele faça o seguinte. Aí ele vai fazer tudo que está aqui, ó. Então esse bloco aqui eu coloco ele um pouco à frente aqui para dizer que está tudo dentro desse if aqui, tá? Então se a variável contador for igual a 25, aí sim eu incremento a variável unidade em 1 e faço aquela lógica que já estava pronta. Tá? E aí no final, antes de sair desse if, eu posso fazer o seguinte. Eu zero a variável contador. Tá? Então contador igual a 0. E aqui eu fecho o meu if. Então o que vai acontecer? Esse código, quando a chave estiver pressionada, vai entrar nesse loop aqui. Então inicialmente o contador vai estar em 0, ele vai incrementar 1, vai passar pelo loop, pelos delays. Volta aqui em cima e vai passar. Quando ele passar 25 vezes por esse bloco aqui, ele vai fazer o que? Ele vai entrar nesse if aqui, ó, porque ele vai ser igual a 25. Se ele for igual a 25, aí sim ele incrementa a unidade, ou seja, 25 vezes é o tempo que vai dar um segundo. Então são 25 vezes 40 milissegundos, que é a soma de todos esses 10 milissegundos aqui. Aí eu vou ter um tempo de um segundo para que os valores se alternem lá nos displays. Tá? Vamos compilar então, vamos ver se dá certo. Opa, o que faltou aqui? Ah tá, faltou a gente definir, ou melhor, declarar a variável contador. Contador, está aqui declarado então. Agora não vai dar nenhum erro. Ok, então não deu nenhum erro, então o código está pronto. Vamos dar um stop aqui no simulação. Play novamente. Chave aberta. Contagem está em 0. Chave fechada, cada 1 segundo vai alterar um valor. Abrindo a chave, ó, parou no 28. Tá? Aqui no simulador a gente consegue visualizar eles piscando em tempos diferentes. Porém, quando você monta esse circuito aqui na prática, esse tempo aqui não é visível. Tá? É como se os dois estivessem simplesmente ligados ao mesmo tempo. E ele dá o efeito que, né, os dois números estão sendo enviados ao mesmo tempo. Então ele está
incrementando como se fosse um conjunto só, mas na verdade ele está incrementando separado e está fazendo a lógica ali que foi desenvolvida. Tá? Então com isso a gente pode dar como concluído esse projeto. Feito isso, funcionando dessa forma, né, já pode dar como concluído. É claro que se alguém quiser programar de forma diferente, ou seja, quando a chave se abrir, ele volta para zero, também dá para fazer. É só fazer um controle na leitura desse pino aqui. Tá? Outra forma é usar o Master Clear. Então resetei aqui pelo Master Clear, ele zerou. Então, a chave fechou, está em andamento, a contagem está iniciada. Resetei, ele zera, volta ao começo e assim vai. Tá? Pessoal, então eu vou dar como encerrado esse vídeo por aqui. Se tiver alguma dúvida, né, nessa explicação aqui, ela ficou um pouco extensa, mas eu acho que ficou bem detalhada. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail, tá? Se tem um e-mail, me manda um e-mail que eu tento dar mais uma esclarecida nisso aí. Tá legal? Então, pessoal, boa noite e uma boa semana para vocês.